MacBook. Você precisa de um desses para começar a codar? Essa é a pergunta que eu vou te responder hoje. Basicamente, a gente vê muitos devs iniciantes em dúvida sobre comprar um Mac, um Windows, né? Porque a gente sabe que no Brasil um Mac é muito caro. Então, imagino que você como iniciante fica se perguntando, mas essa é a máquina que eu tenho que ter para poder começar a iniciar? Ou será que eu posso tentar isso com Windows? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje? As diferenças entre os dois. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você consegue codar usando tanto o Windows como o Mac, mas eles possuem diferenças elementares. Por quê? O Mac foi criado em cima da mesma base do Linux, que é o Unix. É uma, digamos assim, é um tipo de sistema puro feito, pensado para programação. E o Windows ele teve que ir se adaptando ao longo do tempo. Então, muitas coisas funcionam de um jeito para o Mac e para o Linux e de outro jeito para o Windows. Então a pergunta é, você precisa de um Mac para começar a codar? E a resposta é não. Não, porque o Windows hoje ele dá suporte a praticamente tudo que o Mac dá. E mesmo se ele não der, você consegue instalar o Linux dentro do Windows, usando uma ferramenta chamada Ubuntu. Inclusive, é assim que eu trabalho hoje em dia. Eu tenho um Mac para quando eu viajo ou estou externo em algum lugar, mas por ter mais costume com Windows, aqui no Brasil a gente cresceu usando Windows, eu prefiro manter essa plataforma. Então eu coloco o Linux dentro do meu Windows e assim eu tenho acesso ao melhor dos dois mundos, digamos assim. Mas claro que isso tem um preço. Para você adicionar o Linux dentro do Windows, você vai ter algumas diferenças na hora de trabalhar do que você teria trabalhando só com Linux puro ou com Mac. Principalmente porque o Mac ele tem uma qualidade de interface do usuário muito boa. Então, quando você vai instalar qualquer coisa lá relacionada a código, ele vai rodar muito bem e vai dar muito menos erros do que daria no Windows, por ser uma coisa nativa para isso. Mas claro que isso não impede você de usar o Windows, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está falando de um MacBook Pro desse aqui, né, que é a versão Pro, só que é a menorzinha, né, de 12 polegadas. Aí na faixa de 10 a 12 mil reais. A gente sabe que nenhum dev iniciante teria dinheiro para isso. Então, assim, se você tem um Windows em casa, pode começar tranquilo, principalmente para fazer os exercícios que você trabalha, né, no começo, ali fazendo tutoriais, copiando alguma coisa, vai te servir muito bem. E até mesmo no futuro com vagas trabalhando em empresas reais. Porque o que acontece? No começo da carreira dev, você vai começar a trabalhar com uma empresa, geralmente eles vão te dar ali um notebook já da empresa, se for Mac vai te dar o Mac, se for Windows, e aí tranquilo. O que muda um pouco é no cenário internacional. Por quê? Lá fora o Mac tem um preço bem diferente do que é aqui no Brasil. Então é por isso que você vê tantas fotos, tantos vídeos com pessoas usando o Mac normalmente. Por quê? Lá é um notebook comum que você compra sem muito esforço, digamos assim. Então, qual que é a minha recomendação aqui? Se você está começando e tem um Windows, beleza, manda bala no Windows. Se você já começou a trabalhar em alguma empresa que exige, né, algumas compatibilidades a mais e você ainda não tem grana para o Mac, coloca o Ubuntu dentro da sua máquina que vai te suprir também muito bem. Se você tem condições de ter um Mac, eu acho muito legal porque ele tem uma interface muito amigável para o usuário. E uma coisa que é muito importante também, a primeira vez que eu usei um Mac foi em 2018. Eu tinha a vida toda trabalhado com Windows, tinha costume com Windows, porém eu comecei no meu primeiro emprego de júnior, na verdade, e aí tinha um Mac lá. E aí, assim, foi uma quebra muito grande de interface para mim, porque imagina, você tá lá a vida toda usando Windows, começou a codar em Windows e do nada vem um Mac. Então, assim, eu percebi uma queda de performance dentro do Mac durante ali as primeiras 3, 4 semanas. Então, se você já tem um Mac em casa, eu aconselho a você, na verdade, aprender um pouco desses dois sistemas, porque aí vai te ajudar muito quando você começar em uma empresa internacional. Porque lá, na maioria das vezes, eles vão usar Mac e a plataforma deles vai dar suporte a Mac. Então, por exemplo, hoje na minha empresa eu tenho 28 devs, tem 2 usando Windows. Então, se eu aparecer lá com um problema de Windows, a chance de que alguém vai querer me ajudar é muito baixa, porque todo mundo usando Mac, eles vão falar, porque você não troca para a plataforma Mac. Então, sim, é uma coisa importante se você está pensando em seguir carreira internacional. E como último ponto, eu queria trazer aqui também, existe um lado, digamos assim, marqueteiro disso. Por que você acha que todos os devs que a gente vê no Instagram, no YouTube, né, tentando vender alguma coisa, eles estão usando o Mac? Porque, querendo ou não, o Mac, pra gente, é como se fosse a Ferrari do desenvolvedor. Você vê um cara que é dev com o Mac na mão, você fala, aquele cara ali é bom, aquele cara já tem uma vaga boa. Então, assim, não se deixa levar também por ideias de marketing, que se alguém chegar falando para você, você quer começar a aprender a programar, você precisa de um Mac, isso é mentira.
o Windows vai te suprir muito bem, principalmente para quem ainda não está no mercado de trabalho oficial, porque os projetos rodam sim no Windows, e aí também você pode ir estudando a plataforma do Unix dentro do Ubuntu enquanto você não consegue a sua primeira vaga. Então assim, resumindo, o Mac, ele é um computador com uma qualidade de construção muito boa. Você compra um hoje, ele vai durar 5, 7, 8 anos, dependendo de como você usa ele. Então assim, fora a interface amigável, que é muito fácil de instalar as coisas. Se você tem condição, opta por um. Se você não tem ainda, começa no Windows. Viu que vai precisar de mais suporte para um projeto? Vai para o Linux. E aí mais para frente, com certeza, evoluindo na carreira dev, você vai ter condições de ter o seu Mac e aí vai poder, né, navegar entre essas duas plataformas. Porque, resumindo, o que é importante você gravar desse vídeo? A plataforma não pode ser um obstáculo para você, ela tem que ser um auxiliador. O dev, ele já lida com uma quantidade enorme de bugs todos os dias, então mais um bug do sistema operacional para você não é uma coisa que você quer no seu dia a dia. Então assim, se o sistema está te atrapalhando, troca. Essa é a meta desse vídeo, certo? Valeu!